conhece ou tem alguém que sofre com melasma? Aquelas manchas escuras na pele? Olha, hoje eu tô aqui com a dermatologista Ana Vitória Perecini. Ana, que bom poder te receber, porque eu sei que isso é um problema que tá em todo bate-papo de mulher. Sem dúvida. Não é sem assim? Dúvida. Prazer estar aqui. Realmente é uma queixa muito comum no consultório, né? E ninguém quer ficar com mancha no rosto. Gera um incômodo não só estético, mas às vezes até social. Então é importante a gente falar sobre isso, sim. Ótimo. E me fala uma coisa, tem uma idade média que começa o melasma? De onde que ele surge? Como que acontece isso? Tá, então existe sim, é mais comum em mulheres, no geral entre os 20 aos 50 anos, então eu costumo falar a maior fase, né, ativa nossa, a gente pode ter sim aquelas manchinhas incômodas e o surgimento ele ainda é um pouco complexo, né, a medicina vem estudando, tem bastante estudo novo a respeito, a gente não sabe exatamente o motivo, mas existe uma tendência genética ao aumento da pigmentação da pele e um favorecimento pela radiação, qualquer tipo de luz no geral, né? Então a gente tem a genética associada a alguns fatores externos. Então, a primeira, eu vou começar pelo básico. O que vem a ser o melasma? O melasma são aquelas manchas escurecidas que aparecem principalmente no rosto, no geral aqui na bochecha, ao redor dos lábios, na testa, mas pode acontecer no tronco e até nos braços, que são manchas bastante incômodas e aparecem por uma tendência genética. Então, quando ela vai aparecer, não tem como a gente prever. Mas se tem uma história familiar ou uma pessoa que tem uma exposição solar mais importante, tem que tomar cuidado, tem que prevenir, porque pode vir a surgir em alguma fase da vida. E uma dúvida, toda mancha é um melasma? Não. E isso não é uma verdade, né? Até muito comum, o paciente acha que toda manchinha que tem no rosto é melasma. Não é. Então, a gente tem mancha de sol pelo envelhecimento da pele, a gente tem mancha que pode ser câncer de pele. Então, no geral, teve mancha, tem que procurar um dermatologista, porque no exame físico a gente avalia com um aparelho específico e consegue fazer o diagnóstico específico. Até porque cada mancha vai ter um tratamento diferente. Perfeito. Agora, toda pele pode ter melasma ou tem algumas que são mais propensas. Você falou que tem a questão hereditária. Sim. Correto? Exatamente. Mas, além da questão hereditária, existe alguma coisa a mais que já está no estudo, que tem algum estudo que prova que alguma pele é mais susceptível ao melasma? Sim, peles orientais e peles miscigenadas. Ou seja, estamos no Brasil, então, em tese, todos nós podemos ter, sim, um aumento, né? Um favorecimento do aparecimento dessas manchas. Mas, de fato, o mais importante é tomar cuidado com a história familiar, né? Ou pessoal, se já teve alguma mancha, melhorou, mas pode ter de novo. E a gente pensar aí no fator externo. O principal deles é a radiação, seja ultravioleta, né, a do sol, que é a principal, mas quem se expõe a qualquer tipo de luz de uma forma intensa, então aqui no estúdio, por exemplo, a gente também tem que proteger mesmo estando no ambiente coberto, né? Além disso, coisas que favorecem o aumento de radicais livres. Então, poluição, né, uma vida estressante também, tudo isso ajuda ali em quem tem essa tendência genética. Não basta ter genética, tem que ter o fator externo também. E existe vários tipos de melasma ou melasma é alguma coisa única? No geral, é uma alteração da pele, né? Mas existe uma classificação que coloca como epidérmico ou dérmico. Isso, na verdade, é onde essa manchinha está ali na estrutura da pele. Muitas vezes, a gente tem um melasma que acomete profundidades diferentes. E isso, claramente, vai alterar no nosso diagnóstico e na nossa conduta ali. Manchas mais superficiais podem ter tratamentos tópicos e acompanhamento dermatológico, mas manchas mais profundas, o creminho não chega. Então, a gente precisa associar terapias que vão favorecer, né, a chegada ali desse clareador numa camada mais profunda da pele. E aí, o melasma, a gente está falando, ele aparece em várias idades, mas eu gostaria que você frisasse realmente qual é a idade de 20 até 50 anos que você me falou. Exato. Mas também tem uma coisa, que é uma dúvida grande, né? Quem tem mais melasma, homem ou mulher?
Infelizmente, nós mulheres. Ai. Mais uma das coisas que a gente tem a mais, né? Mas não é por isso que a gente vai deixar de tratar ou de se cuidar. Então, sim, é mais comum em mulheres, 90% dos casos, mais ou menos, são em mulheres. Mas homens também devem se proteger. Já recebi no consultório alguns homens. E muitas vezes até o tratamento é um pouquinho mais difícil, que o homem é um pouco mais resistente ao que a gente costuma prescrever, né? Mas pode acometer todos nós. E o que a gente pode fazer realmente para evitar o melasma? Principal forma é a fotoproteção. Então, se proteger contra a luz, principalmente a do sol, mas a gente tem que lembrar que radiação, calor, né? O calor constante, por exemplo, quem está na cozinha, né? O calor excessivo do fogão, quem está no salão, o secador ali o tempo todo. Então, se proteger de uma forma geral. Então, tá aquecido, procurar de alguma forma, né? Diminuir a temperatura da pele e aplicar o protetor solar várias vezes, num ambiente de maior exposição solar. Procurar ambientes que estão mais fresquinhos, né? Mais na sombra, isso é super importante. De quanto em quanto tempo a gente faz essa reaplicação do protetor solar? Idealmente, se você está exposta ao sol, no máximo a cada 2 horas, né? E a gente fala isso pensando que a pessoa já está se protegendo. Então, debaixo de uma barraca, né? Com a camada adequada de protetor solar, uma viseira com fator de proteção, não contando que a pessoa está lá esticada na areia tomando sol, né? Que aí, de fato, vai piorar. Por mais que a gente tome todas as medidas, estar num ambiente com mais calor, maior exposição solar, já é um fator de risco para piora. Então, a gente pode fazer tudo certinho de ter esse risco. Claro, a gente não vai deixar de se divertir, né? Numa viagem para a praia, por exemplo. Mas tem que redobrar esse cuidado. E tem cura? Fala uma coisa boa para mim. Melasma tem cura? Infelizmente, ainda não. Então, até o momento, a gente ainda não tem cura, mas tem controle. Então, a gente não pode desistir. O fato de não ter cura não significa que não tenha tratamento. Então, tem tratamento sim, tem tratamento dermatológico adequado, com a fotoproteção, uso de cremes clareadores, associação de laser, microagulhamento. A gente tem como sim diminuir bastante as manchas ou até ficar livre delas, mas essa manutenção do tratamento ela é fundamental para o resto da vida. E Ana, muitas vezes a gente escuta que tem um efeito rebote. Sim. E eu queria saber um pouquinho mais disso. Porque às vezes quando a gente usa, né, você que vai me falar melhor, a hidroquinona ou outros ativos, princípios ativos, depois ele volta mais forte. Isso confere? Não, na verdade isso não é um consenso, tá? Na dermatologia. O que a gente tem que entender é que o melasma é crônico. Então, eu posso usar, sim, ativos clareadores, mas eu não posso relaxar no meu tratamento. Ao longo da vida, a gente vai trocando os ativos. A hidroquinona é um deles, mas existem vários outros. Então, quem vai decidir ali qual é o melhor tratamento é, de fato, o dermatologista na consulta. Mesmo assim, a gente vai trocando ao longo do tempo, de acordo com a necessidade, com a indicação, mas a gente não pode relaxar. Então, o que a gente costuma muito ver é o paciente melhora, mas aí acostuma, relaxa um pouquinho na proteção, acaba se expondo a algum fator de piora e aí volta, né? Por mais, igual eu falei, por mais que a gente trate, eu vou ter períodos ali de melhora e piora ao longo da vida. Então, provavelmente, essa piora foi por algum fator ali desencadeante que reacendeu ali a chama desse melasma, né? Ai, meu Deus, essa chama não é boa. Mas quais seriam as técnicas? Vamos pensar assim, algum protocolo ou alguma coisa que a gente possa fazer como tratamento para um melasma alto. Vamos falar de uma coisa bem gritante. Tá. Independente do tipo do melasma, da intensidade, o quanto te incomoda ou não. Principal coisa da prescrição ali é protetor solar, sem sombra de dúvida. Sem ele não adianta. Então, muitas vezes o paciente fala, me passa um creminho clareador, eu quero passar só um negocinho ali para clarear rapidinho, que eu tenho um evento. Mas não adianta passar creminho se ao longo do dia você não se protege contra todos os fatores que pioram aquela mancha. Então, protetor é fundamental. Me fala mais um pouquinho a questão do protetor, porque a gente chega às vezes na farmácia e a gente fica perdida, fala assim, qual deles é o melhor, como eu escolho, porque eu sei que a gente tem os dois tipos, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho isso pra gente. Tá, claro, existe um arsenal enorme, né, na farmácia. Então, o que a gente fala, no geral, para qualquer pessoa, uma fotoproteção com FPS acima de 30. Isso a gente vai estar protegido contra UVB, que é o tipo de radiação UVB. Mas a gente também tem que estar protegido contra UVA
e, se possível, a luz visível. Então, no geral, a gente associa um fator de proteção bem alto, que pega tanto o VA quanto o VB, e, de preferência, algum protetor com cor, porque o dióxido de titânio, o óxido de zinco, eles ajudam a formar uma camada protetora ali na pele também contra a luz visível. Então, mulher aí se beneficia um pouquinho mais disso, né? É difícil de homem aceitar usar algum protetor que tenha um pouco de cor, mas a gente associa essas duas coisas. E o que é principal é uma camada adequada. Então, no geral, a gente fala o equivalente a uma colher de chá. Ou eu penso assim, uma moedinha de R$1, por exemplo. Você tem que aplicar essa quantidade adequada no rosto para cobrir essa mancha. Então, é difícil, né? A gente sabe que nem sempre as pessoas costumam passar essa quantidade toda. Então, eu costumo orientar as pacientes o seguinte: passa uma camada sem cor, depois passa uma camada com cor. E se você ainda evidencia alguma manchinha no rosto, dá um jeito. Nós vamos passar base, algum BB cream em cima, mas a gente precisa cobrir. Eu não posso ver essa mancha, porque eu vou ter certeza que ela vai estar coberta e protegida. Amei essa dica, principalmente. Volta aqui. Então, a gente aplica primeiro, o correto seria o incolor, depois o com cor, depois a base. Sim, maquiagem sempre por cima do protetor. Isso que ótimo. Então, a maquiagem a gente fecha ali, é como se a gente estivesse selando. Exatamente. Nossa! Ninguém pode ver mancha, não por vergonha, mas é por proteção mesmo. Tá? E também por vaidade, né? A Sim, gente quer ficar bem linda como você. Imagina, obrigada. Né? Agora, última coisa que eu quero que a gente traga para cá. Como você percebe o melasma influenciando suas clientes na parte emocional? Muito, muito, sem dúvida. É uma das maiores queixas das mulheres. Então, gera um desconforto social. Está associada a processos depressivos. Claro que não é uma mancha que causa uma depressão, mas no momento que a mulher está num momento de vida mais delicado, alterações hormonais podem favorecer as manchas. Então, a menopausa, gestação, que já são momentos delicados para nós mulheres. Então, você ainda tem ali um componente que vai alterar um pouquinho sua autoestima. Né? Ninguém quer olhar no espelho e ver uma mancha, porque muitas vezes as pessoas acham que elas são caracterizadas pela mancha, elas esquecem o restante. Então, quando se olha e não se gosta, obviamente isso altera a nossa autoestima. Então, o tratamento de melasma ele é fundamental. Não é simplesmente uma mancha, é gostar do que olha no espelho, é estar feliz com você mesma. Então, vai muito além do que a gente vê, né? Ai, Agora, seria mais na região do buço? Tem alguma característica mais o melasma? Porque às vezes a gente nota, ou é mais na testa, isso é alguma característica? Sim, no geral, a maioria dos melasmas são centrofaciais. Então, na região central do rosto mesmo, né? Testa, ao redor dos lábios, a região da bochecha, varia de pessoa para pessoa, mas sim, no geral, mais na região mediana aí do rosto. Existe algum percentual, tanto de mulheres quanto de homens, na quantidade mesmo de quantas pessoas possuem melasma, ou se o pico do melasma aumenta mais na gravidez ou na questão da menopausa ou na questão hormonal? Não, a gente não tem como mensurar, até porque muitas vezes os pacientes não procuram tratamento, né? Então, precisa de um diagnóstico correto para, assim, a gente fazer uma mensuração exata. Mas sim, a gente pode ter aumento em viradas hormonais, seja ela na gestação, a menopausa, né? Então isso favorece sim o aparecimento dessas manchas. Mas não temos um dado específico que fala, olha, é mais na gestação do que na menopausa. Mas pode ter sim. Na gestação é bem importante. E mesmo assim, uma mulher pode não ter tido na primeira, mas numa segunda gestação desenvolver. Então não tem como a gente prever. Mas de fato, continua a mesma orientação de fotoproteção é sempre fundamental. O que vai mudar no período gestacional são nos usos, né, de algumas substâncias que podem ser indicadas ou contraindicadas nesse período. Eu vou pedir para que você olhe para algumas fotos que a gente vai estar passando e você comente a respeito delas. Claro, pode ser? Claro, vamos sim. Sim, a gente tem um melasma, né, numa paciente aí, a princípio de uma meia-idade, ocupando a maior parte do rosto, né, não só centrofacial.
uma paciente com um fototipo mais alto, que também não é incomum de nós vermos. E um outro dado que é muito importante da gente saber, que eu ainda não comentei aqui, é que a gente tem sim uma piora da qualidade de pele na área de melasma. Então, o melasma também ajuda no envelhecimento cutâneo. Então, tratar ali da qualidade da pele, não só das manchas, também ajuda muito em melhorar colágeno ali embaixo, que vai dar estrutura para essa pele. É interessante que, por exemplo, a gente olha a pessoa já maquiada, é a questão da autoestima que a gente estava falando também. Sem dúvida, né? sem Então, dúvida. assim, já acaba sendo um efeito, não placebo, mas algo que vai auxiliar até para a pessoa continuar fazendo o tratamento. Exato, e é exatamente isso que a gente quer. Então, por baixo dessa maquiagem, a gente vai sim orientar o uso correto do protetor, isso é fundamental. Mas a maquiagem dá sim um up na autoestima, a paciente vai animar se tratar, ela vai querer chegar nesse estado ali para não ter as manchas, né? Não é que não vai ter que cobrir por conta de vergonha, mas ela vai entender que ela pode chegar naquele momento de se libertar daquilo ali, ter ficar livre daquela manchinha que tanto incomoda, né? É possível. Ah, isso é bom. E aí eu falo, como que a maquiagem entra para uma dermatologista, né? Como que você enxerga a questão da maquiagem para ser auxiliar em um tratamento de melasma? Fundamental, né? Muita gente considera aí tratamentos estéticos, de pele, maquiagem, futilidade, não é. Isso faz parte da nossa vida, do nosso trabalho, da forma como a gente se expressa, da mensagem que a gente quer passar para o mundo. Então, o nosso rosto é a nossa principal forma de comunicação. Ninguém quer mostrar um rosto envelhecido, um rosto triste, com mancha, que às vezes pode remeter a descuido, que a gente sabe que não é verdade. Mas sim, isso altera muito a nossa autoestima. Então, o meu trabalho associado com a maquiagem, sem dúvida, vai favorecer não somente o tratamento, mas uma melhora ali de qualidade de vida. Interessante, quando você fala, né, que as pessoas podem associar com descuido. Isso é tão triste, porque ninguém enxerga o que realmente aquela pessoa está passando. Exato. É muito mais fácil você julgar ou colocar descuido, é isso, do que, meu Deus, ela ainda está durante um processo de tratamento. Exatamente. E por trás disso vem outras queixas, né? O que a gente não sabe que a pessoa está passando. Então, é muito importante a gente acolher esse paciente, entender, orientar. A maquiagem, ela vai também favorecer esse tratamento. Então, a maquiagem, ela ajuda também na adesão ao tratamento. Então, o paciente vai se animar a seguir o que a gente passa, fazer essa proteção solar direitinho, mas claro que a maquiagem nos ajuda muito e é complementar ao nosso tratamento, né, do consultório. Ai, que delícia. Doutora Ana, muito obrigada. Foi um bate-papo tão gostoso e tão produtivo. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Estaremos sempre aqui de portas abertas. Obrigada. E com muito carinho e gratidão.